Olá, meus amados, voltamos, tá? Eu trouxe agora para vocês um texto sobre um jacaré. Alguém conhece jacaré? Alguém já viu um jacaré aí quando vocês vão para o interior, alguma coisa? Alguém já viu jacaré? Pois é, o texto que eu trouxe agora é um texto deleite, é um texto só para a gente refletir um pouquinho, tá? A temática desse texto eu vou logo abrir aqui para vocês, vou logo descobrir aqui para vocês para ficar mais interessante. Fala sobre egoísmo. Tá bom? Gente, esse texto é um textozinho bem simples, tá? É um texto que é fácil da gente identificar a temática dele, tá certo? E ele foi feito, foi contado por uma criança também. Não sei se é mais novinha ou mais ou menos da idade de vocês, tá certo? Eu quero que vocês ouçam, ou melhor, eu quero que vocês leiam comigo esse textinho, acho que dá uns 2, 3 slides por aí. Não é muita coisa, coloquei letras bem grandes para todo mundo ler com a professora, tá certo? E vocês fazerem um juízo de opinião, ver o que vocês acham. Conversar depois sobre o texto, debater sobre o texto, emitir uma opinião sobre o texto. E não tem nada não, se a pessoa que estiver lendo com você ter outra opinião, não tem nada não. O máximo que a gente pode é tentar seduzir essa pessoa para ter um olhar como o nosso. Mas nunca jamais dizer que está errado ou coisa desse tipo, tá certo, meus amados? Depois a gente vai trabalhar os verbos. Também nós vamos fazer uma revisão. Por quê? Porque esse assunto nós já vimos, tá? A gente vai tratar aqui do quê? Dos verbos no tempo passado, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, que a gente já viu também. Tá certo? É bem fácil, trouxe uns textinhos para a gente identificar dentro do texto quando é que ele é perfeito, quando é que ele é imperfeito, por que que ele é perfeito, por que que ele não é perfeito, por que que ele é imperfeito. Vocês sabem? Vocês já sabem? Porque isso a gente já viu, né? Vocês estão vendo que essa semana a gente está revisando para ficar bem martelado. Sabe por quê, meus amados? Porque o importante para a gente é o seguinte, além de vocês aprenderem tudo que a gente fala aqui, vocês irem com as habilidades necessárias para o 5º ano. Isso aí depende dos professores, depende da gente, depende. Mas também depende de vocês, do empenho de vocês, tá bom? Aproveitar e mandar um beijão aqui bem grande para um aluno meu, gente, que ele é tudo de bom, é o Thiago. Thiaguinho, te amo muito, viu? Beijo para você, tô vendo que você está se esforçando, tá do jeito que a tia gosta. Parabéns, de coração, tá? E para todos os outros, tanto da minha sala da manhã quanto da tarde, e, gente, para todo mundo da rede, que a gente está aqui nessa corrente, tá bom? Vamos lá? Vamos ver agora? Fazer a leitura aqui que eu falei com vocês, certo? Fazer a leitura aqui que eu falei com vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha o jacaré aí, tela cheia para vocês. Vamos ler com a tia, tá certo? Era uma vez uma lagoa muito bonita. Ó, amadinha, toda vez que eu vou lendo um texto, eu já começo a visualizar, assim, sabe? Aí a professora trouxe a imagem aqui, aí vocês já podem entrar aqui, entrar dentro da lagoa não, né? Que tem o jacaré, mas a gente já pode ir visualizando pelas palavras que tem aqui no texto, a gente já vai imaginando este cenário. Olha só, era uma vez uma lagoa muito bonita, com bastante água limpa, boa mesmo para nadar. Ali, muito perto, morava um jacarezinho valente e muito orgulhoso. Ele vivia todo feliz nadando naquelas águas e quase mesmo que morava lá, porque passava muitas horas se refrescando na lagoa. Mas esse jacarezinho era mau e muito egoísta. Quando estava na lagoa, ninguém mais podia ir, nem mesmo de longe. E assim foi até certo dia, quando não havia água lá na casa de Dona Pata. Ela estava triste, pois os seus filhos, os 3 patinhos, não podiam tomar banho. E, o pior de tudo, tinham de ir à festa dos pintinhos amarelos. Olha isso, gente. Como fazer? Não havia uma gota de água sequer. O doutor Pato lembrou-se então da linda lagoa e para lá mandou os patinhos para se banharem.
E lá foram eles, olha gente que alegria, e lá foram eles, todos alegres com seus passos miúdos. Mas, oh, que tristeza, lá na lagoa estava o jacarezinho todo valente gritando. O que vieram fazer aqui, seus malandros? Viemos tomar banho, responderam os patinhos. É nesta lagoa que vocês querem tomar banho? Aqui não, seus atrevidos, disse irritado o jacarezinho. É que lá em casa hoje não há água e nós estamos tão sujos. Pois continuem sujos. Para que patos precisam ficar limpos? Mas acontece que nós vamos à festa dos pintinhos amarelos e não, disse o jacarezinho. Esta lagoa é minha e ninguém pode aqui entrar. E ninguém aqui pode entrar. E o jacarezinho gritou tanto, ficou tão bravo, que os patinhos voltaram correndo para casa. Dona Pata ficou indignada, mas, enchendo-se de coragem, foi ver se com boas maneiras conseguia conversar com o jacarezinho. E com toda a delicadeza disse: por favor, senhor jacarezinho, meus filhotes precisam tomar banho, precisam. Eles que tomam banho em casa, ora essa. Por acaso aqui é banheiro? Sem desanimar, Dona Pata insistiu. Senhor jacarezinho, os meus filhos precisam tomar banho. Eles vão a uma linda festa. O senhor não quer ir junto? Não, não e não. Prefiro ficar sozinho na minha lagoa. Só quero sossego. Mas, senhor jacarezinho, não fale mais comigo e vá-se embora. Eu já disse não muitas vezes. Esta lagoa é muito bonita para lavar patos sujos de barro. Dona Pata, muito chateada, disse então ao jacarezinho: não faz mal, seu jacarezinho egoísta. Mas escute só, esta lagoa um dia vai secar, escute bem. E foi-se embora muito triste. E o jacarezinho acomodou-se na lagoa. O sol estava quente e a água gostosa, gostosa. Acontece, porém, que lá no alto, o sol viu e ouviu tudo. Ficou com muita pena dos patinhos e muito zangado com o jacarezinho. Onde já se viu? A lagoa é de todo mundo. E o jacarezinho precisava saber disso. Não é bonito ser assim egoísta. E então ele aqueceu tanta água na lagoa que ela foi se evaporando e ficou sem uma gota d'água, seca, seca. Quando o jacarezinho acordou, tomou um susto. Estava todo cheio de barro. Quando se deu conta de que não estava sonhando, lembrou-se das palavras de Dona Pata e começou a chorar. Ai, 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 olha o que eu fiz, fui mal e egoísta. E por isso a lagoa secou. Agora eu sei o quanto é ruim a gente ficar sujo e não ter água para um banho. Mas agora eu vou ficar bonzinho e todo mundo que quiser nadará nesta bela e límpida lagoa. Ele chorou e ficou tão arrependido que o sol ficou com pena dele, pois o jacarezinho estava mesmo sendo sincero. Com isso, começou a chover bastante, tanto que a lagoa encheu. Feliz da vida, correu para buscar os patinhos para nadarem. E ainda deu tempo de tomarem banho para a festa dos pintinhos amarelos, que foi um arraso de tão boa. Desde esse dia, o jacarezinho, que já não era mais egoísta, acordava convidando a todos para fazer-lhe companhia nas bonitas águas da lagoa, que ficou se chamando Lagoa da Amizade, e nunca mais a lagoa secou. Gente, amo esse textinho, não é legal? Vocês gostaram? A gente pode rever aí, meus amados, a gente pode rever pelas imagens. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, gente, para vocês. Olha só, as imagens que tem, a gente pode fazer a leitura das imagens. É importante vocês pensarem sobre isso, tá bom, meus amados? Quando vocês pegarem um texto,
Porque aí nós temos a linguagem que não é verbal, né? É a linguagem das imagens, certo? É a linguagem semiótica, a linguagem ótica aí, linguagem visual. E elas também nos dizem muita coisa. Por exemplo, aqui vocês estão vendo o jacarezinho na lagoa e os patinhos tudo brincando com ele, não é verdade? Então as imagens, elas também comunicam. O título do texto também comunica, tá certo? Tudo isso aí é importante para a gente ir construindo o sentido do texto, tá certo? Então, vocês viram aqui que a mensagem do texto aqui se refere, a temática do texto aqui se refere a gente vai ver nos exemplos, gente. Eita, deixa eu ver. Aqui a gente está falando sobre egoísmo, tá bom? As consequências do egoísmo, tá certo? E de como pode ficar melhor se a gente partilhar, se a gente dividir, tá? Fica bem melhor, só vai estar bom quando estiver bom para todo mundo, gente. Olha isso, lembram disso? Verbo. O que é verbo? Verbo é a classe gramatical de palavras que normalmente tem significado de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza e que variam em relação ao tempo, tá? O que é, gente, verbo, a priori, verbo é uma ação. Sempre quando eu falo para vocês na sala, como é que você vai identificar o verbo? Dá para eu conjugar? Dá para ele se mobilizar, gente? Se não der, se a palavra não dela, não é verbo. Porque o verbo, ele é uma ação. Na sua maioria, o verbo é ação, mas eu não vou esquecer o quê? Que o verbo também, ele é um estado, é uma mudança de estado, ele acontece também nos fenômenos da natureza. Trovejar, relampejar, chover, tudo isso aí, são ações, né, gente? Estado da natureza, fenômenos, são os fenômenos da natureza que vem em forma de ação, né? Tenhamos cuidado, meus amados. Exemplos, ele dançou muito na fazenda. Minha mãe está satisfeita. O médico virou o paciente. À noite, choverá durante o baile. Olha só, vamos ver se a gente consegue identificar cada uma dessas coisas que conceitualmente tem aqui no slide. Está dizendo que ele faz o quê? Que ele é ação. Olha o primeiro exemplo. Ele dançou muito na fazenda. Dançar não é uma ação? Para eu dançar, eu preciso me movimentar, eu não posso estar estático, parado. Eu tenho que me mobilizar, né, gente? Então, é uma ação aqui. Ele diz que o verbo, né, ele fala o quê? Que o verbo significa ação. Então, eu tenho aí no primeiro exemplo uma ação onde tem dançou, certo? Minha mãe está satisfeita. Ora, gente, o estado da minha mãe agora é de satisfação. Ela, nesse momento, ela está satisfeita. Pode ser que mais tarde, né? Não sei. Tomara que não. O médico virou paciente. Mudança de estado. Ele era uma coisa e virou outra, tá? E o que mais? À noite choverá durante o baile. Choverá. Fenômeno da natureza. Tudo bem? Vamos ver aqui? Amadinhos, dentre os tempos do verbo, pode colocar para mim agora aqui, olha só. Nós temos os tempos do verbo, né? Presente, passado e futuro. Já falei para vocês, tem gramática que chama pretérito a mesma coisa, tá bom? Dentro do pretérito, nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, que a gente não vai conversar sobre ele agora. Nós vamos conversar sobre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O que fala aqui, que expressa, que indica, que diz o pretérito perfeito? Fala que um passado perfeito é um passado concluído, né? É um passado terminado, é um passado concluído, é um passado que acabou acabando. Certo, gente? Esse é o pretérito perfeito. Aí ele coloca aqui vários exemplos pra gente. Vamos ler junto? Eu leio aqui, vocês leem aí, tá bom, gente? Vamos fazer assim, vamos lá. Cantei, pulei, falei, cantou, pulou, falou, cantamos, falamos, pulamos. Tudo bem? Então aqui, quando eu digo cantei, gente, eu cantei e acabou, né? Eu cantei, já passou, eu cantei em algum momento do passado. E foi concluído, e cantei e acabou. Tudo bem? Da mesma forma, pulei. Vocês observem que esses verbos aqui no pretérito perfeito, eles não vão deixar margem a nenhuma dúvida, tá? Eles estão concluídos, eles estão acabados, certo?
Outro tipo de passado que nós vamos estudar aqui, pretérito passado imperfeito ou pretérito imperfeito. Gente, a tia está falando passado, pretérito, é a mesma coisa, porque no outro livro, se você vê o nome pretérito, você pensar que não sabe, você sabe, pretérito é passado, tá? Expressa um fato ou um fato no passado que era costumeiro, que era habitual, que acontecia sempre. Lembrando, amadinhos e amadinhas, que a gente já viu isso, a gente está só revisando. Pretérito imperfeito expressa um fato que aconteceu no passado também, mas que a gente tem a ideia que acontecia sempre, que era habitual, que a pessoa estava sempre fazendo, certo? E ele colocou exemplo aqui, gente? Ah, coloquei, olha só. Amava, vamos ler com a tia de novo? Vamos lá? Eu leio aqui, vocês veem aí, tá bom, gente? Vamos na parceria, na parça. Amava, cantava, amavam, falavam, estudava, pensava, dirigia, teclavam. Amadinho, quando eu digo assim, amava, eu meio que não estou dizendo que não ama mais, vocês não acham? Digo, João amava Maria, tá, no passado ele amava, mas eu não tô, tipo, confirmando, eu não estou dizendo que ele não ama mais Maria, que não é possível ele amar mais Maria, certo? Quando eu digo cantava, Maria do Rosário cantava às terças-feiras, ou ela cantava, né? É passado, mas me dá a ideia que toda terça-feira ela cantava. É diferente, meus amados, de eu dizer assim, Maria cantou terça-feira. Observem a diferença, tá? Gente, telepatia. Ó, Maria cantou terça-feira. Sabe, eu já fechei na minha cabeça que ela cantou, terminou, foi embora, acabou. Agora, quando eu digo Maria cantava terça-feira, me dá a ideia que toda terça-feira ela estava lá cantando. É ou não é? Ou será que correu da minha cabeça? É não, gente. É isso mesmo. O pretérito imperfeito dá a ideia daquela coisa costumeira, daquela coisa habitual, daquela coisa rotineira, daquela coisa que sempre acontecia. Esse é o pretérito imperfeito, tá bom? Eita, a tia fala, né? Vamos lá, pegar um trechinho daquele texto maravilhoso que nós lemos agora, que vocês gostaram, que vocês acertaram tudo, que tudo tá certo. Vamos ler um pouquinho dele? Tá bom? Olha só. Era uma vez uma lagoa muito bonita, com bastante água limpa, boa mesmo para nadar. Ali, muito perto, morava um jacarezinho valente e muito orgulhoso. Ele vivia todo feliz nadando naquelas águas. E quase mesmo que morava lá, porque passava muitas horas se refrescando na lagoa. Tudo bem? Eu tenho esse trecho aqui. Agora eu vou botar aqui compreendendo o texto. Vamos conversar, amados. Não precisa ficar temeroso. Nós vamos conversar sobre esse texto sem nenhuma finalidade de nota, de tirar nota. A gente vai só compreender o texto. Vamos conversar sobre esse texto, né? Tá bom? Só uma conversa assim. É uma conversa bem leve, tá bom? Sobre o texto lido, podemos afirmar que se trata... Gente, esse texto é um conto, é uma fábula, é um texto informativo, é um poema. Tudo isso aqui, amadinho, vocês já sabem. Tudo isso aqui vocês já sabem. Olha só, esse texto que a gente leu, do jacarezinho, vocês acham que esse texto é o quê? Me dê a alternativa que vocês... Se a gente estivesse na sala, se vocês tiverem isso, o que vocês acham? Para vocês aí, viu, gente? Um segundinho aí, o que vocês acham que esse texto é? Esse texto aqui é um conto. Esse texto não é uma fábula, esse texto não é informativo, esse texto não é um poema. Esse texto aqui, as suas características são de um conto. 2, segunda questão. Sobre os verbos destacados no fragmento abaixo, é correto afirmar que... Meus amados, primeira coisa que eu vou fazer, de posse desse enunciado, de posse desse comando, é ver quais são os verbos que estão destacados, quais são os verbos que estão diferentes, que estão sublinhados, que estão em negrito. Quais são os verbos? Eu tenho aqui morava, vivia e passava. 3 verbos que estão sublinhados, certo?
Então, vamos ver o que ele pede. Ele está dizendo assim, sobre os verbos destacados no fragmento abaixo, é correto afirmar que... Aí eu quero vocês, vou dar aí um segundinho para vocês, meus amados. Olhem com calma e vejam qual a alternativa que vocês marcariam. Vocês já sabem o que é pretérito perfeito e pretérito imperfeito. O verbo é morava, vivia e passava. Vê se passava dá aquela ideia que a tia falou, passava e passou. Veja a diferença, olha. Passava e passou. Ele passou, ele passava. Qual é que dá a ideia de continuidade que ele fazia sempre, que era rotineiro? É? Então vamos lá, o que vocês acham? Estão no passado imperfeito. Gente, às vezes eu fico perguntando, meus amados, por que tem essa nomenclatura, perfeito e imperfeito, né? Agora, será que a gente pode inferir, a gente pode pensar que ele é imperfeito porque ele não está todo acabado? Será? Porque é uma coisa que acontecia sempre, ele não fechou direito, como o pretérito perfeito, que acabou, acabou. Ele passou, pronto, fechou. Por isso que ele é perfeito, é porque ele foi todo concluído, acabou, não tem mais pra onde ir. E o passava, da ideia que ele passava sempre, ele estava sempre passando, né? Numa coisa assim, o que vocês acham? Como que a gente poderia mudar esse nome aí? Vocês acham que tinha chance de a gente mudar isso para alguma coisa? Então tá aí, né? Morava, vivia, passava, nós temos aqui pretérito imperfeito, nós temos um passado imperfeito, nós temos um passado que nos dá a ideia de continuidade, de uma coisa habitual, de uma coisa que acontecia sempre. Agora, amadinhos, eu acho que eu já dei essa resposta aqui para vocês, porque eu converso demais. Olha só, qual o tema do texto lido? O texto do Jacarezinho está falando sobre o quê? A tia já até deu essa dica, né? Vocês lembram? Egoísmo. Você lembra que o Jacarezinho queria a lagoa só para ele? Aí os patinhos estavam necessitados, coitados, estavam precisados, coitados. Mas não, aqui é só minha, vai se lavar em outro lugar, isso aqui é só meu. Gente, a lagoa tão grande, né? Dá para todo mundo pegar, né? A lagoa, tomar um banhozinho, limpar ali, apreciar, mas o Jacarezinho não deixava, não. Alguém aí se comporta como o Jacarezinho, né? Não deixa chegar perto, não deixa pegar. A mãe é minha, é só minha, a professora é minha, é só minha, não deixa ninguém chegar perto. Tem alguém aí? Eu conheço. Eu conheço gente desse jeito aqui na sala, viu? Mas vamos lá. O egoísmo, e a gente já viu, olha, vocês observem que no final do texto, quando ele resolveu compartilhar, quando ele resolveu decidir, até ele ficou mais feliz, né? Banhando na lagoa, com os patinhos, aquela alegria toda. É só uma analogia, gente, mas é da mesma forma, gente, na vida real, viu? Vamos lá. Dona Pata ficou indignada, mas enchendo-se de coragem, foi ver se, com boas maneiras, conseguia conversar com o Jacarezinho. E com toda a delicadeza, disse, por favor, seu Jacarezinho, meus filhotes precisam tomar banho, precisam... E o Jacarezinho gritou tanto e ficou tão bravo, que os patinhos voltaram correndo para casa. Então vamos ver aqui, né, meus amados? Nós lemos aí os 2 trechinhos que tem aqui para a gente ler. Terceira questão, vamos observar os comandos. Amadinho, os comandos da questão. Os comandos que a gente tem que se basear, que a gente tem que ver. Comando, ele geralmente coloca aqui os verbos no imperativo, né, que é uma ordem, um pedido, para a gente fazer. Sobre os verbos sublinhados no trecho, no trecho 1, tá aqui o trecho 1, é correto afirmar que. O que vocês marcariam aí, meus amados? Letra A, B, C ou D? Podem responder sem medo de ninguém vai perder ponto, sabe? Responder de boa aí para ver o que vocês entenderam. Isso aqui é importante. Depois a tia vai dizer aqui qual a resposta correta, tá? Mas pense aí um segundinho na terceira e na quarta questão. Um segundo aí para vocês pensarem. Vamos lá? Sobre os verbos sublinhados, quais foram os verbos sublinhados? Foi ficou e o verbo disse. Eles são o quê? Ficou. É diferente de ficava. O ficou indica um passado concluído, um passado terminado, uma coisa que acabou. Ele ficou, acabou, tá bom?
Então eu tenho aí um pretérito perfeito, um passado perfeito. Acabou, ficou, acabou. E disse também, tá? E disse. Disse está marcado também, gente? O disse? Coloque os verbos do trecho 2. Eu dizia. Coloque os verbos do trecho 2 em um passado habitual corriqueiro. O verbo é gritou e ficou, né? Gritou e ficou. Gritou e ficou, para eu colocar como se ele fizesse isso sempre. Como se ele, habitualmente, ele gritasse, ele ficasse. Como que eu vou colocar esses dois verbos aqui, meus amados? Gritou e ficou. Ele gritava, não é isso, gente? Ele gritava e ele ficava. Vou colocar dentro, vamos ler aqui dentro do trecho. E o jacarezinho gritava tanto e ficava tão bravo que os patinhos voltavam correndo para casa. Olha só, gritava, da ideia que ele gritava sempre, né? Não é não, gente, da ideia que ele gritava sempre e ficava sempre, diferente de gritou e ficou. Vocês concordam com a professora? Tudo bem? Vamos para frente? Ó, o questionamento aqui, ó. Que pessoas do verbo poderiam substituir os nomes destacados? Agora eu estou nas pessoas do verbo, viu, meus amados? Estou nas pessoas do verbo. Vocês lembram? Pessoa que fala, a pessoa com quem eu falo e a pessoa de quem eu falo, certo? Sem desanimar, Dona Pata insistiu. Seu jacarezinho, os meus filhos precisam tomar banho, eles vão a uma linda festa. O senhor não quer ir junto? Não, 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 não e não. Prefiro ficar sozinho na minha lagoa, só quero sossego. As palavras, meus amados, que estão aí para eu substituir pelos nomes é Dona Pata e os meus filhos. Eu poderia substituir por quem? Quais são as pessoas do verbo que eu posso substituir? Dona Pata, eu posso substituir por ela. Posso não? Posso me referir a Dona Pata como aqui dentro desse texto, como ela. Olha só. Sem desanimar, ela insistiu. Tudo bem? Ela quem, gente, que insistiu? A Dona Pata. Tá fácil, meus amados, ou tá complicado? Olha só, os meus filhos precisam tomar banhos. Eu vou substituir os meus filhos por um pronome. Qual pronome eu posso substituir? Eu posso me referir a eles com qual pronome? Com o pronome eles. Tá bom? Deixa eu ver se dá certo, gente. Senhor jacarezinho, os meus filhos precisam tomar banhos. Vou substituir agora, preste atenção. Senhor jacarezinho, eles precisam tomar banho. Aí eu pergunto, eles quem, meus amados? Dentro do texto eu vou olhar eles quem? Eles, os meus filhos, os filhos da Dona Pata, né? Eita, gente, tem que correr agora, meus amados, por conta do tempo. Coloque os verbos destacados no presente. Dona Pata está triste. Os três patinhos os patinhos não podiam tomar banho, não podem tomar banho. E o pior de tudo, tem de ir à festa dos pintinhos amarelos. Coloquei? Olha só, leia o trecho e responda sobre os verbos destacados. E nunca mais a lagoa secou. O que é que eu posso responder, gente? A lagoa secou. Secou é um fato terminado em algum momento do passado. Secou. Ela não secava. Porque, ó, gente, aqui Amadinho, vocês podem lembrar das lagoas aqui mesmo do nosso estado. A lagoa secava. Depois ela se aquele passado contínuo, tá sempre aqui, acontece, é corriqueiro, é habitual. E o secou aqui do texto não, secou, acabou, tá acabado. Tudo bem? O que foi que nós estudamos hoje? Nós estudamos a leitura, a compreensão do texto que nós lemos e o conteúdo foi verbo e uso do tempo passado nas histórias, tá certo? Então, meus amados, queria agradecer aqui, rapidão aqui, agradecer em primeiro lugar, gente, agradecer aqui a você, em primeiro lugar a Deus, né? Agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de servir. Amados, sempre que possível, sempre que vocês tiverem a oportunidade de servir, vocês sirvam. É melhor servir do que ser servido. Se coloquem sempre na posição de servidor. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por isso e por tantas outras coisas. Agradecer a vocês por nossa interação, tá bom? Obrigado muito de coração. Vocês continuem estudando, nós estamos vencendo, isso está acabando e nós vamos voltar para a nossa sala de aula e ficar todo mundo junto, como a gente sempre esteve. Beijo no coração e tchau. A gente se vê se Deus quiser.